Olá, turmas do primeiro ano. Vamos então dar sequência aos nossos estudos. Vamos para a revisão da aula 10.2, aí dos assuntos que nós abordamos sobre a arte grega e logo após a correção. Vamos lá então, dar início sem delonga. Aula 10.2, arte na antiguidade grega. Então, estudante, falamos sobre a arte no período da Grécia Antiga, né, no qual eles desenvolveram um padrão estético muito peculiar daquela sociedade, ou seja, eles buscavam a beleza, manter, expressar ali a beleza, principalmente dos corpos humanos, das pessoas, dos homens, das mulheres, dos objetos, né? Então, eles eram perfeccionistas, ou seja, o padrão estético serviu de referência para a estrutura do pensamento filosófico, estético, artístico do Ocidente. Então, os gregos criaram, né, muita arte, muita cultura, literatura, filosofia. Então, a civilização grega é base para muitas outras culturas, né? Deram sequência para as outras culturas. E a filosofia grega nós estudamos até hoje. O que é filosofia, professora? Vocês têm um componente curricular de filosofia, que é uma área de conhecimento que nos leva à consciência crítica, visão de mundo, reflexão sobre as coisas, sobre a sociedade, sobre, né, todo o sistema social humano. Então, a filosofia é muito importante para a nossa formação. Aqui nós observamos um templo com esculturas femininas. Então, eles também foram excelentes construtores, tanto perpetuaram sua mitologia na literatura, filosofia, música, teatro, pintura, escultura e arquitetura. Então, todas essas áreas aí perpetuaram. Até hoje nós estudamos a filosofia, também temos como base o teatro, ainda há textos, né, gêneros teatrais criados aí pelos gregos, a escultura, há também a arquitetura. Além dos deuses, havia outras entidades, como as ninfas e os heróis e os semideuses, que eram filhos de pessoas humanas. Então, vocês aprenderam aí que há 12 deuses do panteão grego, se reuniram então no Monte Olimpo, que foi aquela imagem que eu trouxe para vocês. Eles também buscaram, então, com o tempo, né, foram aperfeiçoando as técnicas das esculturas e cada vez mais traziam a beleza, expressavam a beleza do corpo humano e também movimento nas esculturas. Como podemos observar nessa pequena escultura aqui, né? Parece que de uma criança, não sei se uma ninfa, né? Enfim, retrato da arte, história da arte, Leia. Eu não estou lembrada de onde eu tirei essa imagem, mas é uma escultura aí que nós podemos observar o movimento, olha o braço onde está, né? E a cabeça. Então, eles buscavam o idealismo nas formas, nos gestos, nos volumes, ou seja, eles tinham como padrão a imitação, mimesis, que é a imitação perfeita da realidade. Muito bem, estudante, então essas foram as características da arte grega. Espero que vocês tenham feito anotações e agora nós vamos para a correção das atividades. Vamos lá, então? Vamos dar início. Muito bem, estudante. Agora é o momento que nós vamos corrigir as atividades. Vocês acabam também revendo alguns conceitos referentes à aula. Sempre trago também uma questão do Enem, para que vocês possam ir exercitando esse modelo de questão, certo? Então, vamos para a tela. Vamos para a primeira questão sobre a arte grega. Questão 1. Os artistas gregos dispunham de técnicas bastante aperfeiçoadas, que diferem, né? Ou seja, diferente da arte egípcia. Então, a pergunta é a seguinte: no que se refere à arte grega, assinale as afirmativas corretas. Então, nós temos 4 afirmativas, ou asserções.
Quais dessas são corretas ou verdadeiras em relação à arte grega? Eles veneravam a beleza e buscavam a perfeição? Sim, podemos dizer que sim. A arquitetura não era muito desenvolvida? Não, a arquitetura era muito desenvolvida. A mitologia valorizava a cultura do trabalho? O que menos nós ouvimos falar foi sobre trabalho, né? Na cultura grega. Eles desenvolviam muito arte, né? Gostavam muito de apreciar a arte. Por isso que desenvolveram o teatro, a música, a dança, a literatura. Então, eles eram ligados à intelectualidade humana. Então, por isso lá que foi a civilização que deu início à filosofia. Os temas religiosos eram importantes? Sim, né? Eles esculpiam muito também os deuses. Então, a resposta correta é 1 e 4. Muito bem, 1 e 4 está correto. Parabéns aí para quem acertou. Então, foi uma questão que não está difícil. Questão 2. Questão 2 é sobre a arte egípcia, que vocês já tiveram essa aula anterior. Então, vamos ver se vocês lembram alguma característica da sociedade egípcia. A sociedade egípcia antiga foi, na maior parte do tempo, politeísta, ou seja, eles adoravam também vários deuses, lembra? Inclusive, o faraó se considerava um deus, certo? A religião para esse povo tinha uma importância muito grande, certo? A sociedade egípcia foi uma sociedade. Então, se a religião era muito importante para eles, estava ligada também ao sistema político, eles eram, então, absolutista? Não, não era absolutista. Democrático? Também não eram democráticos. Teocrático? Teo quer dizer Deus, né? Tipo de sistema por religião. Anarquista? Não, não eram anarquistas. Socialista? Muito menos ainda. Então, a resposta correta para essa questão, teocrática. Então, era uma sociedade, né, com um sistema político, poderíamos dizer, teocrática. Por quê? Porque os faraós, né, que era passado ali de pais para filhos, né, ali o poder, era considerado como um deus. Então, tudo era em volta da religião, né? Acreditavam na vida após a morte, toda a arte desenvolvida, pintura, desenhos, esculturas, os ornamentos, era feito com essa intenção, né? Na crença da vida após a morte, tudo era dedicado ao deus faraó. Vamos para a questão 3. Aqui só uma explicação, né? A teocracia é um sistema político onde o poder está fundamentado na religião. Então, esse tipo de sistema político sempre ocorreram, né? Tanto na antiguidade como também no período medieval, sempre havia ali tanto relação com a religião, né? Nós podemos destacar isso. Na atualidade, ainda há algumas civilizações com essa visão. Questão 3. Alguma civilização não, alguma sociedade, né? Que civilizados todos nós somos. Questão 3. O padrão estético da arte grega serviu de referência para a estrutura do pensamento filosófico, estético, artístico do Ocidente. O Ocidente ali é a Europa, né? Os territórios, podemos dizer, o continente europeu. Sobre as características da arte grega, marque as asserções corretas. Então, vamos lá. Eles tinham como base o naturalismo, era o tema predominante em pinturas, naturalismo, e esculturas gregas na figura humana. Obedeciam a padrões rígidos como a frontalidade? Não, a lei da frontalidade nós sabemos que era um padrão da arte egípcia. Buscavam colocar semelhança convincente das aparências reais das coisas? Sim. Como a imitação? Sim. A evolução
buscava o idealismo nas formas, nos gestos e nos volumes, a evolução das técnicas da escultura. Então, vamos... 1, 3 e 4 está correto. Letra B, 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Somente 2, né? A lei da frontalidade não era característica dos egípcios, ou dos gregos, e sim dos egípcios. Muito bem. Letra B, está correto. Parabéns para você que acertou. Questão 4. Assinale a alternativa que corresponde à arte grega. Acho que não tem esse acento aqui, não. Penso eu, né? Então, nós temos 5 alternativas. Acho que tem sim. Peraí. Tem sim. 5 alternativas em relação à arte grega. Assim como os egípcios, os gregos tinham produção artística como função religiosa. A arte grega estava submetida a um padrão rígido, por isso não evoluíram livremente. Podemos já ir eliminando aquilo que não é provável. Dos povos antigos, a representação da produção cultural mais livres foram os gregos. Eles eram mais livres, eles só produziam arte orientado ou com base em padrões rígidos ou a pedido lá, né, de quem estava no poder, ou também para as questões religiosas, podemos dizer isso? Eles eram mais livres para esculpir, para pintar, ou seguiam, né? Não havia a visão, não havia importância desses artistas. Lembra que foi comentado isso? Os gregos começaram a produzir no fim do século VII. Esculpir somente figuras femininas também podemos excluir. Tanto o escultor egípcio quanto o grego não apreciavam, a simetria. Também não podemos concordar com essa resposta, né? Ela não está correta. Então, a questão correta é letra C. Dos povos antigos, a representação da produção cultural mais livres foram os gregos. Isso mesmo, eles tinham liberdade. Os artistas, apesar que não havia ali a identificação num período mais longo, mais distantes, né? Não havia a figura do artista, mas eles passaram a ser valorizados, com certeza. Até porque havia artistas como dançarinos, como poetas, né? Escritores. E o artista plástico também, os pintores, os escultores, com certeza, eram visualizados, eram importantes para aquela sociedade e eles eram mais livres, sim, para desenvolver lá os seus trabalhos. Muito bem, vamos para a nossa última questão do Enem, modelo do Enem, porém uma questão simples. Vamos fazer a leitura. Dentre os legados dos gregos da Antiguidade Clássica, que se mantém na vida contemporânea, podemos citar. O que se mantém ainda na vida contemporânea, na atualidade? Referência aí do legado dos gregos da Antiguidade Clássica. Vamos ver? Vamos ver se vocês lembram, conseguem identificar? A concepção de democracia com a participação do voto universal, a promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte, dos jogos, algo que eu não comentei muito, né? Sobre os jogos. Eles também se dedicavam muito aos jogos, esportes, por isso que havia tantos rapazes, né, com os corpos ali bem esculpidos, né? A idealização e a valorização do trabalho manual eram em todas as suas dimensões. Os valores artísticos como expressão do mundo religioso e cristão, havia ligação da religião ao cristianismo nesse período? Não, né? Que é um período anterior ao cristianismo. Os planejamentos urbanísticos segundo padrões das cidades acrópolis. Então, são informações aí que não discutimos durante a aula, então não podemos dizer que está correto. Então, a questão correta em relação ao que nós temos hoje, né,
que está ligado também à Grécia Antiga, é a letra B, a promoção do espírito de confraternização por intermédio dos esportes e de jogos. Então, eles apreciavam muito os jogos também, esportes, né? Tem uma escultura que representa até os Jogos Olímpicos, né? Aquele disco. Então, estudante, essa questão simples, e a resposta correta é letra B. Vamos ver se eu tenho aqui mais alguma argumentação aí da questão. A alternativa correta é B. Por quê? A promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte e de jogos. Os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga eram uma celebração da paz. Os melhores guerreiros se transformavam em atletas e disputavam os jogos para saber quem seria o melhor da competição. É a mesma ideia que nós temos hoje, de celebrar a paz, de unir os países, as pessoas, para também saber quem são os melhores, os mais fortes, os mais dedicados. O país que mais se dedica ou investe em esporte. Então, isso é muito importante. Então, esse objetivo foi recuperado com a iniciativa do Barão de Colbert em reviver os Jogos Olímpicos em Atenas, no ano de 1896. E permanece até hoje, né? Essa ideia de confraternizar entre os países, estados, nações, por meio dos Jogos Olímpicos. E é muito interessante, todos nós apreciamos, né? Esporte é vida, é saúde, é união, é confraternização. Muito bem, esse é um material complementar que trouxe para vocês, arte grega, para que vocês possam estudar, né, mais, aprofundar aí mais sobre a arte grega. Estudantes, espero que vocês tenham gostado desta aula, certo? Falamos um pouco mais, né, sobre a arte grega, as características, os objetivos, né? Os tipos e linguagens que eles desenvolveram desde a Grécia Antiga. Então, nós observamos aí que foram povos que se dedicaram à cultura, né, também à racionalidade humana, e a arte grega foi imitada por muitos, né, muitos outros em outros períodos também. A mitologia grega, até hoje, a mitologia grega é representada aí por filmes, heróis, enfim. Foi uma cultura muito importante que outras civilizações, outras culturas, outros povos deu aí sequência, né? Então, isso é muito importante destacar. E afirmo mais importante o que ficou dos gregos, além da arte, da beleza, né, das esculturas, da pintura, da literatura também, e do teatro, né? Da linguagem do teatro, também a filosofia, que é uma ciência que é base de todas as ciências, que é a reflexão sobre as coisas, né? Pensar sobre o eu e o outro e o que está ao nosso redor. Então, a filosofia é uma prática muito importante, até hoje, para todos nós. Quem não pensa, não faz reflexão sobre a vida, sobre as coisas, ou sobre os seus objetivos, né? Traçar metas para o seu futuro. Isso é feito por meio da filosofia, que é o pensar, né? Que é pensar. Então, queridos, espero que vocês tenham apreciado essa aula e aguardo vocês nas próximas aulas para a gente concluir essa unidade aí. Show de bola! Então, até a próxima aula.